que está acontecendo com a humanidade, que fase, imagina minha avó vendo um trem desse, isso é falta de serviço, o mundo está muito doente. O mundo está muito doente? Sim. Eu acredito que o mundo tem feito necessidade, é aquilo que a gente está falando, a gente está um pouco confundindo o que é uma rede social e o que é uma vida social. Isso tem muita diferença, né? Conta pra gente. É isso. A questão do ser social, o Maslow já traz isso na sua pirâmide, né? O que está ali no meio da pirâmide, ele fala da necessidade fisiológica, que é comer, dormir e o sexo. A necessidade de segurança, você precisa ter uma casa, você precisa de um bom trabalho. No meio vem a necessidade social. Então nós somos seres sociais, nós temos necessidades sociais. Mas para eu compreender a minha necessidade social, eu tenho que viver numa sociedade... É careta isso, mas eu tenho que ver na sociedade e compreender as regras sociais estabelecidas. Quando eu sou criança, adolescente, eu tenho comportamentos, falas, direcionamento. Isso a medicina fala, a psicologia fala, a terapia ocupacional fala, a fisioterapia fala, e compreende esse sujeito no seu tempo de desenvolvimento. Então, qual que é a necessidade de um adulto? Dentro da sua construção, necessidade social. Porque depois, acima, a gente está falando de uma necessidade extremamente sofisticada, que é a autorrealização, né, e autoestima. Entre a autoestima e a autorrealização, tem a necessidade de segurança, depois é ter casa e ter o que comer. Olha a importância que a questão social tem. Então, assim, a gente precisa compreender que ser um ser social e não estar nas redes sociais o tempo todo tem uma grande diferença. A vida não é entretenimento. Neste momento nós estamos no programa, a gente está tendo comportamento de pessoas que estão apresentando, que estão participando, que está sendo entrevistado. Quando desliga as luzes aqui, a gente alivia porque eu não sou o tempo todo entrevistado. Eu volto para fazer as minhas atividades. Se eu não tenho essa compreensão, aí eu vou falar assim, olha, acabei, foi muito tenso, agora eu vou chupar uma madeira, dedeira, até alguém vir me cutucar e falar, já passou. Qual que é o limite das pessoas saberem que já está usando a chupeta demais? Então, assim, é uma coisa que cognitivamente não traz qualquer sentido. De verdade, qualquer sentido isso. Me desculpe as pessoas que utilizem, mas vai precisar ou precisam procurar uma ajuda terapêutica comportamental para compreender o que está acontecendo. E para vocês entender que a realidade social, ela tem conta para pagar, você tem que estudar, você tem que desenvolver como pessoa adulta. E chupar chupeta é coisa de criança em uma determinada fase. Muito curta, inclusive. Eu não sei quem, eu não vou lembrar, claro, quem veio aqui e falou com a gente que, olha a palavra, relacionar. A gente precisa se relar. A gente nas redes sociais, a gente não se relaciona. A gente finge, aquilo ali tudo um fingimento. De um fragmento, né? De uma foto, de um vídeo. Só que hoje em dia parece que ele é o centro do universo, as redes sociais, né? Assim, eu fico escutando uns podcasts e o povo tá falando, gente, que na época dos, né, esses sheiks, donos do petróleo, superpoderosos, assim, gente, eles são o cocô do cavalo, do bandido, comparado com o poder que essas big techs têm sobre a gente. Assim, é bizarro o que assim, eu fico pensando no futuro, eu fico com medo. Porque tudo que aparece ali, de alguma forma, parece que a coisa potencializa e vira uma coisa de outro mundo. Eu fico muito assustada, assim. Por isso que eu falei, eu não quero entrar no TikTok, eu quero ficar cada vez menos nas redes, porque eu acho que isso vai adoecendo a gente de uma forma... Assim, quanto menos eu fico, parece que mais legal entrar às vezes é. Né? E um convite que eu faço para as pessoas adultas que estão, né, com esse tipo de comportamento é que faz aquele espelhamento, pega a chupeta e se olha no espelho e veja. Isso dá um constrangimento. Se isso não bater, uma vergonha. Eu faço esse convite, é necessário, porque antes de você esperar o julgamento de alguém, você mesmo faz esse auto-julgamento, é necessário. Quantas vezes a gente está lá no banheiro, você se olha e fala, nossa, não está bem, você está... Então, assim, coloca a chupeta e se olha no espelho, para ver se sua construção e seu pensamento condiz com isso que você está enxergando. Mas aí, que curioso, né? Tem pessoas que têm comportamentos realmente, assim, estranhos, no meu entendimento, que parece que elas saem de casa dispostas a sair daquela forma e que está meio ridículo no meu entendimento. Sim. Quando falta esse discernimento para a pessoa, quando ela acha que está tudo ok com aquilo ali, como é que a gente faz? Interna, mentira. Não, porque mas aí, quando você está falando, é muito mais uma questão visual, Zé Caruana?
Uma questão visual. Porque assim, a pessoa bota um bubuzinho aí na boca, vai e acha que tá maneirinho na rua e tal. E como é que... Ela acha que tá legal pra ela, não entendimento, como é que faz? Nós somos seres fetichistas, né? Então, muitas vezes, esse fetiche de ser observado está no imaginário de cada um, né? Então, assim, quando você coloca determinada roupa, você quer chamar atenção. As pessoas, quando fazem isso, também querem chamar atenção. Que acaba tendo um comportamento novamente infantilizado. Porque se você precisa chamar, inclusive muitas vezes chama atenção para perguntar o que foi que você está olhando. Né? Então, assim, mais uma vez, se você vive num contexto social e a sociedade nos adoece, e eu não quero ser aquela pessoa falar que você tem que seguir o que a sociedade pede, mas não seguir o que a sociedade pede, você tem que estar preparado para o peso. Né? Isso é estudado. Então, para nós, a psicologia, por exemplo, nós somos seres biológicos, de herança genética e sociais. Misturou isso tudo, a resposta comportamental psicológica. O seu psicológico está na herança genética que você tem e nas suas relações em sociedade. Que contexto que você veio, o seu aprendizado, como que você se transformou, como você viveu, quais são os seus pensamentos automáticos, o que é um pensamento, o que é uma linguagem, qual que é a sua crença. E muitas vezes eu quero colocar tudo isso e falar, mexe comigo, rela em mim. Ela para você ver. Então, quando a pessoa busca essa autoafirmação através de uma imagem, isso fala muito, né? Fala muito do que ela quer passar socialmente, qual a representatividade que ela quer ter. E eu faço um convite novamente às pessoas adultas. Se olha no espelho e fala, com a chupeta na boca, tá? Não tira não. Chupeta na boca e tenta conversar e falar, qual a representação que eu quero ter de uma pessoa adulta? Tem muita gente comentando aqui que isso é culpa da internet. É bom também a gente ter alguém para culpar, né? Eu acho isso legal. Eu acredito. A internet adoeceu todo mundo. Eu acredito. Mas você tem escolha, não tem? Não, só não é, porque não é a internet, são as redes sociais, gente. A internet é uma coisa, as redes sociais são outra. Eu acredito que é falta de uma habilidade social, de você compreender o que é um meme para sorrir, porque isso parece muito aqueles fatos acontecendo na década de 90, 2000, que a gente via alguma coisa na televisão, a gente achava que aquilo é verdade, e dia que nos falava em casa e tal, mas a pessoa falou, não, aquilo ali é um papel, tal. Agora piorou, a gente está assumindo esses papéis. A gente não fala do absurdo que uma atriz, um ator fazia num papel específico. Nós não, né? As pessoas que estão fazendo isso hoje estão incorporando esses papéis, ou seja, nós estamos virando memes ambulantes. Da vida real, né? Só que um meme na vida ambulante nem sempre vai conseguir o emprego que sonha sendo meme, nem sempre vai conseguir ter um desenvolvimento cognitivo quando ele insiste em não ter um desenvolvimento naquele contexto. E quem tem, eu fico pensando assim, essas pessoas que são muito famosas, sei lá, blogueirinha, né? Eu não acredito que ela seja aquela pessoa. Não, um personagem. Exato. Mas aí fica difícil você sair do personagem, entendeu? Eu acho que a pessoa vai introjetando tanto aqueles personagens que você vai fazendo, que você fica... Aconteceu um BO com ela aí outro dia. Eu não entendo, eu só vejo esses fragmentos também, que eu morro de preguiça de ficar... Mas aí eu vi que teve um BO dela com a Paola Carrossela e teve um outro BO. E, gente, na hora que eu vi o vídeo dela, ela de cara lavada falando normal, eu falei, gente, essa pessoa é normal, assim, ela não é aquela pessoa. Né? Porque você vai confundindo. E eu acho que a pessoa também acaba confundindo um pouco os papéis, sim. Não? Mas aí novamente eu falo da habilidade social. Eu estou aqui no programa de entretenimento, né? Eu não estou numa roda científica para poder trazer dados científicos. A gente está falando de ciência, mas de uma forma leve. Então, assim, também tem essa habilidade. Se você vai num lugar que você sabe que é mais ácido, é melhor não ir. Então, assim... Então eu venho aqui, eu fico à vontade de poder falar de psicologia. Eu não conseguiria falar de outra coisa a não ser psicologia, né? Então assim, entra muito nisso. Eu acho que é nisso que a gente estava conversando. A habilidade social. Gente, leia sobre isso. É necessário ter habilidade social. Sabe aquela coisa que nossos avós falavam? A gente tem que saber entrar e saber sair. É pura realidade. Acredite. Isto funciona. Isso é, inclusive, uma blindagem social. Você não precisa ser esse personagem, você não precisa ser psicólogo o tempo todo, você não precisa ser repórter o tempo todo, você só precisa saber os seus papéis sociais. Mas é difícil, né? As pessoas incluem eu também, né? Porque eu acho que cada vez a coisa vai embolando mais e a gente vai perdendo um pouco o formato das coisas, vai tudo se embolando. Assim. Não vamos esquecer que nós somos adultos, estamos numa outra fase, ainda bem. Só é adulto quem já passou pela fase infantil, pelo adolescente e agora estar adulto. E não é ser careta, não poder brincar, não poder divertir, não poder zoar. Muito pelo contrário, mas sabendo que eu sou uma pessoa adulta, estou numa outra fase do game.